E aí, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Bora para mais uma live. Hoje é o nosso primeiro encontro e eu quero falar um pouquinho para vocês. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui agora. A gente vai falar um pouquinho nesses encontros que a gente vai fazer aqui sobre empreendedorismo, sobre business, conexão, algumas chaves daquilo que está acontecendo no mundo hoje. Então, vocês sabem que a maioria de vocês aqui me acompanha, sabe que hoje eu tenho uma conexão muito forte com o Pablo Marçal, com o Marcos Paulo, e a gente tem entendido o segredo por trás dos negócios, o segredo por trás, por exemplo, da luta do Whindersson Nunes. Quem aqui viu essa luta e tá sabendo que teve a luta do Popó e do Whindersson Nunes? Vocês que estão aqui, vocês estão chegando aqui, sejam bem-vindos. Então a gente vai falar um pouquinho hoje nessa semana. Essa semana é a semana que a gente vai preparar para a semana do Take Action. Então, quais são os segredos por trás dos business, do desenvolvimento das pessoas, dos relacionamentos? Então a gente vai falar muito sobre isso. Então, o que é a luta do Whindersson Nunes com o Popó? Ela traz de conexão, o que ela traz de relacionamento, de business, o que aconteceu? Como que você tem um evento como esse e gera um faturamento de 30 milhões, não sei se vocês sabem, mas gerou um faturamento de 30 milhões, uma média de 14 milhões ali para os dois lutadores, gerou uma movimentação na mídia, gerou uma série de coisas e por uma simples decisão, um simples convite que o Whindersson Nunes fez ao Popó. Fala, gente, sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui agora. A ideia desses nossos encontros, então bora assim, antes de eu começar a falar, que eu tô doido para começar a falar os segredos, as chaves, quais são as chaves que nós vou colocar o tema aqui, eu vou escrever o tema que o Wesley falou que chamou a atenção, então deixa eu colocar o tema aqui. Vou colocar um tema que vai chamar a atenção da galera. Olha só que interessante, luta, Whindersson e Popó. O que tem a ver a luta do Whindersson e do Popó com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vamos falar aqui? Isso aqui, ó, que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo? Só para vocês entenderem, tá? É a headline. Ela tem que chamar atenção. Luta Whindersson e Popó. O que tem a ver a luta do Whindersson e do Popó com aquilo que o Felipe fala, com aquilo que o Felipe traz? Então a gente vai falar um pouco sobre essas questões. Oi, Anne, seja bem-vinda. Galera chegando, sejam bem-vindos aqui. Quem aqui é do movimento Jovens Ogivas aí, coloca assim, hashtag eu sou Jovem Ogiva. Se você não é do Jovem Ogiva, mas você é empreendedor, empresário, hoje nós vamos falar, a luta foi doideira, né? Comenta aí quem assistiu, quero saber quem assistiu a luta do Whindersson e do Popó. Coloca aí, ó, eu assisti. Antes teve a do Minotouro, né? Que ele lutou com... Esqueci o nome daquele outro cara. Tiveram 9 lutas, né? Agora, o que isso tem a ver com aquilo que nós vamos falar aqui? A gente vai falar sobre algumas... Essa semana é uma semana estratégica, é uma semana que a gente vai falar sobre alguns conceitos, onde eu vou trazer para vocês, preparando vocês para a semana do Take Action. A semana do Take Action é a semana onde você vai transformar todos os seus sonhos, desejos em realidade. Então assim, ó, como que eu transformo qualquer sonho, como eu transformo qualquer desejo meu em realidade? Então a gente vai falar sobre isso. Então se está fazendo sentido para vocês, se esse é um tema que... Olha lá, Elaine, seja bem-vinda, Elaine. Você assistiu também, ó, que massa. O Wesley falou que assistiu, show de bola. Então eu quero que vocês coloquem aqui quais foram as chaves que vocês pegaram da luta, de assistir. Porque olha só que interessante. Aqui vai a primeira chave para vocês. Todo o nosso tempo precisa ser intencional. E tudo que nós estamos vendo e ouvindo, nós precisamos pegar as chaves, os códigos que estão ali por trás. Então existe uma diferença entre chave e código. Eu quero passar para vocês aqui. A chave, ela destranca a porta. O código mantém a porta aberta. Então anota essa daí. E uma parada que a gente vai fazer aqui, que eu vou passar bastante para vocês, é tudo que a gente for conversando, tudo que eu for falando e estiver fazendo sentido, escreve, coloca nos comentários
porque isso vai gravar na tua mente. Quando a gente escreve, a gente aprende 2 vezes. Quando a gente ensina, a gente aprende 3 vezes. Então é importante você entender o conceito de tudo que a gente vai falar. E eu quero te preparar para a semana do Take Action. A semana onde você vai transformar todos os seus sonhos e desejos em realidade. E daqui a pouco, nesses próximos dias, a gente vai fazer algumas lives. Eu vou fazer algumas lives com algumas pessoas que já fizeram o Take Action. Take Action é uma semana de conteúdo prático. Você vai entrar em ação. Você vai tomar uma atitude, você vai fazer aquilo que precisa ser feito. E você não tem como não ter resultado em uma semana. Se o seu sonho, o seu desejo, é muito grande, em uma semana talvez não dê tempo de você construir. Mas você vai preparar essa semana, deixar tudo no gatilho para você conseguir então entrar em ação e fazer o que tem que ser feito. Fechou? Bora compartilhar essa live aí pelo menos com 10 pessoas. Coloca aí, 10 pessoas. Gabriel, não tem a ver com jovens ogivas, mas os jovens ogivas eles precisam desse conteúdo. Na verdade, aqui não é específico para os jovens ogivas. Eu trato alguns temas diferentes, mas isso aqui tem a ver com o crescimento e o desenvolvimento de todos vocês estão aqui comigo, tá bom? Então, se você está aqui me seguindo, eu tenho certeza que você quer destravar o teu destino. Então, tem coisas que você quer aprender, você quer se relacionar, participar de movimento, você quer alcançar outros níveis, você quer destravar e aumentar a tua performance em alguma área da sua vida. Então eu vou te dar essas chaves e segredos. Eu vou explicar, por exemplo, como que eu, Felipe, fiz para sair do sofá da minha sogra. Só para vocês entenderem um pouco a minha história, alguns aqui são novos, mas eu tinha, antes de estar morando em Alphaville, ser sócio de uma empresa multimilionária, antes disso eu trabalhava em banco. E no banco eu trabalhei durante 10 anos e eu tinha uma zona de conforto muito boa, eu tinha um padrão de vida muito bom, só que eu estava incomodado com aquilo. Eu tinha certeza que eu não tinha que ficar lá, mas eu não fazia ideia para onde eu tinha que ir. O que aconteceu? Eu comecei a entrar em conflito interno. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu tenho que ir? Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? E aí aquilo começou a me gerar um desconforto muito grande. E naquele desconforto do que eu faço, o que eu não faço, eu olhei para o futuro. Quando eu olhei para o futuro, eu vi que não fazia sentido eu estar onde eu estava. Aí eu entrei em parafuso. Eu falei, e agora, mano? Para onde eu vou? Com quem eu tenho que me conectar? O que eu tenho que fazer? Aí eu tive uma visão muito clara do que eu tinha que fazer. Só que eu não tive discernimento dos tempos. Na inteligência bíblica ensina sobre os filhos de Sacar. Eles tinham discernimento. Eles eram os caras da ciência da época. Então eles sabiam discernir os tempos. Hora de entrar em guerra, hora de não entrar. Hora de fazer parceria, hora de não fazer parceria. Então eu não tive isso. E aí eu quis fazer tudo sozinho, aí eu entrei em falência, eu perdi carro, casa, perdi tudo que eu tinha. E aí a minha opção era, ou eu moro com a minha sogra, ou eu vou morar com a minha sogra, ou eu vou morar debaixo da ponte. Eu cheguei nesse extremo. Aí eu fiquei, tava punk ali. Naquele momento, eu falei, então tá, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou quebrar todo o meu orgulho e vou falar com a minha sogra. Aí eu fui morar, eu, minha esposa e meu filho, dormi no sofá da minha sogra. Olha que doido. Mas aí ali eu comecei algo novo. Emocionalmente e espiritualmente eu estava legal. Eu só precisava fazer ações para ter o resultado, ou seja, para ter acesso àquilo que já era meu. Eu só não tinha acessado ainda. Então, dali, de quando eu fui, durou 1 ano. Em 1 ano, eu já estava morando em Alphaville, sócio de uma empresa multimilionária e com as conexões mais loucas da internet possível. Hoje, eu tenho sociedade com o Pablo Marçal, eu tenho sociedade com o Christian Barbosa, que mora nos Estados Unidos, em Orlando, ele está próximo ali do Vale do Silício. É o cara das conexões. O Christian é o cara que conecta você a qualquer pessoa do planeta. Ele tem um contato de todo mundo. Então, assim, como que eu fiz para sair daquele lugar onde para muitos era o lugar, tipo, chegou na linha final, como que agora eu vou me reerguer? Porque quando você chega num ambiente como esse, quando você chega num lugar como esse de perder tudo, você perde não só as coisas, e é muito verdade que você perde, as pessoas elas te abandonam, os amigos vão embora, os que se dizem amigos vão embora, os familiares te julgam, as pessoas elas olham para você com um olhar de desprezo, saca? Mas tá tudo bem, quando você sabe quem você é e para onde você tá indo, tá tudo tranquilo, você entende que onde você tá não é o teu destino, é parte da jornada, é parte do caminho, entende? Então ali eu entendia que fazia parte do meu caminho, eu só precisava saber quais eram as ações, eu só precisava ter clareza do caminho, dos próximos passos. Como que eu dou os próximos passos para sair daqui e para chegar lá? Foi lá que eu gravei, por exemplo, para vocês entenderem,
na primeira semana de janeiro daquele ano que eu tava lascado, porque eu mudei em dezembro para minha sogra, eu falei, não faz sentido eu estar aqui, então eu preciso fazer coisas, eu preciso ter uma ferramenta. Eu não tinha dinheiro para comprar cursos, então o que eu fiz? Eu juntei com uma pessoa, fiz uma live, e nessa live, a primeira live que eu tinha feito, um menino me chamou assim, Fê, vamos gravar um curso teu? Eu falei, bora, vamos gravar. Eu era muito perfeccionista, eu não fazia nada rápido, nada que eu tivesse que executar. Eu não era o executor, eu era um belo procrastinador por conta do meu perfeccionismo. Naquele tempo eu entendi, então eu falei, deixa uma pausa aqui, galera. Vamos compartilhar essa live, né, gente? Tudo bem que eu não avisei que ia fazer live, tá tudo certo. Faz tempo que eu não faço live, tá tudo certo também. Mas bora me ajudar a compartilhar nos grupos do WhatsApp aí, fechou? Vamos compartilhar que esse conteúdo vai ser bem massa. Eu acredito que tem muita gente que precisa disso. E aí, o que acontece? Naquela época lá, sejam bem-vindos quem tá chegando aí, massa demais. Naquela época, o que aconteceu? Eu falei, poxa, eu preciso fazer algo, e esse algo que eu vou fazer tem que ter a ver com aquilo que vai me ajudar a construir. Eu não tinha dinheiro para comprar curso, então eu mesmo gravei. Eu gravei com esse menino, a gente levou um domingo inteiro para gravar 12 aulas, que dá 1h30 mais ou menos, porque ele não tinha equipamento, o fone estava ruim, enfim. A gente gravou, e aí eu executei aquilo durante um ano. E aí aquilo que eu executei, fui aprimorando, eu fui chegando onde eu cheguei. Agora, o que tem a ver a luta do Whindersson Nunes com o Popó? Isso é o que eu quero passar para vocês. Essa semana aqui é a semana do Esquenta. A semana do Esquenta do Take Action. Então essa semana do Esquenta a gente vai falar de alguns conceitos e de alguns segredos por trás da movimentação. Quando a gente fala de business, quando a gente fala de redes sociais, quando a gente fala de eventos. Então tudo por trás, por exemplo, vocês viram, quem aqui acompanha o Pablo Marçal, vocês viram a polêmica que teve do Pico dos Marins? Eu tava lá. Vocês acompanharam aqui? Quem que acompanhou a colocação? Eu acompanhei. A luta de ontem do Whindersson Nunes e do Popó. Quem acompanhou a colocação? Eu acompanhei. Agora, o que tem a ver esses movimentos? O que isso gera? Porque para muitos, nossa, olha só, estão chamando o Pablo de coach, estão falando que ele é o coach messiânico, agora a imagem dele já era. Vou falar um negócio para vocês. Essas coisas quando acontecem e você é estratégico, você sabe converter essa energia, você transforma aquilo que seria um balde de água fria, você transforma em combustível para você voar mais alto ainda. Então olha que louco. A galera tá falando, vim pelo Wesley Missão. É isso aí, meu irmão, seja bem-vindo, viu, Fábio? Fabiano, seja bem-vindo, amigo. Então assim, o que acontece? Essas polêmicas, quando você converte essa energia, por exemplo, o maior lançamento que teve na história da internet aconteceu com o Pablo Marçal depois dessa polêmica. Olha que loucura. É doideira, mais 50 milhões, entende? Num único lançamento. Então assim, o que acontece? Essas coisas, elas começam a acontecer e você tem que saber lidar com a energia. Por exemplo, quem não tem acesso, não tem visibilidade, ok? Então o que nós precisamos entender? Que quem está perto de quem tem visibilidade precisa saber ter acesso para então conseguir dar os próximos passos, para conseguir exponencializar o teu negócio, para conseguir exponencializar o seu conhecimento, aquilo que sabe, enfim. Todo mundo que encosta perto de alguém que chama plataforma, existem as pessoas que são caminhos, anota aí, existem pessoas que são caminhos, pessoas que são rampas, pessoas que são conexões, pessoas que são plataformas. E quando você encosta numa pessoa que é plataforma, ele te lança para cima, ele vai te colocar, não tem como você ficar lá embaixo. Agora o que você precisa fazer é usar essa energia. Então, por exemplo, a luta de ontem do Whindersson Nunes e do Popó, alguns ficaram falando assim, não, o Popó apanhou pra caramba, não, o que ele tá fazendo aí, o que esse maluco tá fazendo? Vocês assistiram? Quem assistiu, coloca aí, eu assisti. O que acontece? Não sei se vocês sabem, mas aquela luta, só aquele evento, gerou mais de 30 milhões. Olha que doideira. Gerou mais de 30 milhões, movimentou mais de 500 mil no Instagram de um por exemplo, o Tiro Lipa. O Tiro Lipa, ele tava gravando ali, né? Ele foi lá para participar. Lembra que eu falei da conexão da plataforma? A plataforma te joga para cima. O Tiro Lipa fazendo a transmissão pelo celular dele movimentou mais de 1,5 milhão, se eu não me engano,
de pessoas assistiram. E simultânea, quase 500 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas assistiram. Aquilo deu uma rampagem para ele, já lançou ele tão alto que ele está agora colhendo. Aquilo, o que acontece? Lançou alto, ele agora vai planar e ele vai aproveitar aquela energia. Então o que a gente tem que entender com isso? Que sempre que existe um movimento assim, é um movimento estratégico. Não foi só um realizar de um desejo do Whindersson Nunes. Não foi só uma luta que ele queria fazer, como ele diz, né? Meu ídolo, eu acordava cedo com meu pai. Olha storytelling. Eu acordava cedo com meu pai, a gente assistia às lutas do Popó, e hoje meu pai tá aqui me vendo lutar com meu ídolo. Olha que doideira, olha que história linda. Não é lindo, não é bacana? Isso não comove? Comove. Só que por trás disso, quais são as ações que elas estão ali por trás? Então uma delas é justamente essa movimentação. Contador de história, conta a sua história, como você saiu do sofá da sua sogra e foi para Alphaville. É isso aí, Ovidio Pereira. Eu vou contar, eu posso contar sim, eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, e isso vai fazer total sentido, vocês vão ver como é que funciona. Então o que acontece? Essa história que aconteceu, isso que ele contou, que o Whindersson contou, olha só, pega alguns gatilhos. Ele foi lá no passado, conectou com as pessoas que eram lá da onde ele morava, as pessoas que eram simples, que não tinham conexões. E eu tava lá, eu assistia na televisão. Pô, quem que nunca assistiu a luta do Popó com o pai, ou alguma luta, ou um futebol, ou um jogo de futebol? E aí ali ele foi conectando, aí ele falando, e hoje eu tô aqui com meu pai, a realização do sonho. Hoje eu tô aqui com meu pai tá aqui e tal, e ele tá me vendo assistindo e tal. E olha que doido, mas não sei se vocês sabem, mas o Whindersson ele treina há mais ou menos 5 anos boxe. Ele treina há 5 anos, ele não foi um aventureiro. Quando aparece na mídia, muitas vezes aquilo que você vê é fruto e resultado de algo que está sendo construído há muito tempo. Por exemplo, quando o Pablo Marçal estourou na internet, o pessoal falou, não, isso aí foi sorte, é uma sorte que foi construída durante 10 anos. Então, a sorte que para muitos aparece, o cara viu agora, pô, quem é esse cara? Não conhecia ele, já agora tá bombando. Ele tá construindo isso. E na nossa história, o que eu quero passar para vocês? É que é importante vocês construírem. A semana que a gente tá iniciando, que é a semana do Take Action, a semana hoje, essa semana é a semana do Esquenta. A semana Take Action começa na segunda-feira que vem. Ela vai falar sobre construção de caminho. Como que você pode construir o caminho para o lugar que você quer chegar, entende? Como você pode construir o caminho rumo ao teu lugar, ao sonho, ao lugar desejado, ao lugar que você quer, ao que você anseia do futuro. Nós estamos começando 2022, dezembro já foi. O que você construiu, entende? Então faltam agora 11 meses só, cara. E aí? Um mês já passou, e o que você construiu? Para muitos o ano começa só depois do carnaval. Essa é a maior balela, a maior mentira que existe na face da terra. Você não precisa acreditar nisso. Enquanto alguns estão chorando, você pode vender lenço, você pode construir seu futuro. Felipe, você está falando construir, mas está falando de entrar na internet e começar a fazer negócio na internet? Não, isso é muito raso, entende? Isso não tem a ver com isso, isso é raso demais. O que eu estou falando é sobre você entender quais são os próximos passos que você tem que dar até o lugar que você tem que chegar, entende? Agora, se você não faz aquilo que precisa para você ter o resultado que você quer, você vai fazer o que você não quer e nunca vai chegar nesse resultado, entende? Uma das referências da inteligência bíblica, o apóstolo Paulo, ele falava o seguinte: o que eu mais quero eu não faço, mas o que eu não quero eu faço todos os dias. Olha que loucura. Então assim, isso é normal, o ser humano é normal, da nossa natureza é normal a gente querer ficar sentado, é querer ficar parado, é querer ficar na zona de conforto. Isso é normal. Agora, se não fosse os boletos apertando, você não tava correndo atrás de fazer um monte de coisa. Se não fosse as contas que você tem que pagar, se não fosse a tua saúde, você não tava correndo atrás de querer cuidar do corpo. Por quê? Porque não é natural do ser humano evoluir, ele querer evoluir. Por quê? Porque é cultural. O que é cultural? Aquilo que nós ensinamos, ou aquilo que nós aprendemos como modelo e temos como referência ao nosso redor. Então, qual que é a cultura do Brasil? Por exemplo, a cultura do Brasil não é uma cultura de reino, sabia disso? Nós não temos a cultura de reino, por isso que muitos de nós não entendemos o que é governo, por isso que nós não entendemos o que é reinado, e nós não conseguimos entender, por exemplo, na inteligência bíblica, o reino de Deus. A gente olha para Jesus como um salvador e não como alguém que reina. Olha que loucura isso.
Então, o que eu quero trazer para vocês é esse juntado nessa semana, e eu vou passar vários gatilhos aqui para vocês, para a gente trabalhar justamente essa questão de entender como que eu vou construir o meu futuro, o que eu preciso, quais são os gatilhos, as chaves e os códigos que eu preciso para eu destravar o meu futuro. Então, para eu destravar os próximos passos, para eu destravar o meu destino, quais são as chaves e os códigos? Lembrando vocês, existe diferença entre chave e código. A chave abre a porta, o código mantém a porta aberta, tá bom? Então é importante você pegar essa. Agora, quando nós falamos dos segredos por trás desse jogo de business que aconteceu, por exemplo, na luta, se você olha o Whindersson lutando, lembra o que nós vemos e o que está por trás disso. Por isso que tudo que você vê, tudo que você escuta, você tem que caçar. O que está por trás disso? Isso chama discernimento. Você precisa discernir o que está por trás. Qual é a estratégia? Porque quando nós olhamos na televisão, é muito bonito, né? Pô, o Whindersson Nunes, ele queria entrar na luta com o ídolo dele, e foi massa, é um cara ele veio lá do Nordeste, e é um menino que cresceu, que evoluiu e tudo mais, e hoje tá aí com o Popó, tetracampeão, cara, mano, muito massa, e o Whindersson nunca lutou e tá lutando. O que tá por trás dessa história contada? Na internet ou em qualquer lugar que você entrar, que você vê, tudo que você vê na internet, você precisa entender o que está por trás da história contada. Qual foi a história escrita? Por trás da história contada existe a história escrita. Agora, na sua vida, o que está por trás da história que você conta? Você precisa pegar essa chave. A chave de hoje é essa. Você precisa entender, você precisa clarificar, trazer à memória a tua história escrita, ou seja, aquilo que você viveu. Se você olhar para o seu passado, olhar para a história que você construiu, o que você conta dessa história? Se você está ignorando a sua história, o seu passado, você provavelmente não está crescendo, você provavelmente não está evoluindo, você provavelmente não está indo para os próximos níveis, porque a tua história que você construiu, ela precisa ser contada, porque ela é a base para o próximo andar. Faz sentido para vocês? Eu quero que vocês coloquem aí se faz sentido. Tá fazendo sentido? Vocês estão curtindo? Sim ou não? Já manda as perguntas aí se vocês tiverem perguntas. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui agora. Só para quem está chegando agora, nós estamos começando a semana do Esquenta, o Esquenta Take Action, tá? Essa semana aqui é a semana que eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos, alguns princípios antes da gente entrar na semana da ação. A semana Take Action é a semana de ação. É onde você vai aprender a construir futuro, ou seja, transformar qualquer sonho e desejo em realidade, fechou? Então a gente vai trabalhar muito forte isso aí. Então já vai pensando quais são os sonhos e desejos que você quer construir esse ano de 2022. Tudo que você quer construir, você consegue. Muita gente, ó que massa, legal, Ivan. Com certeza tá muito top demais. Então bora compartilhar essa live, pessoal. Eu não avisei que eu ia fazer a live agora, então muita gente não se programou. Então conto com vocês pra gente divulgar essa mensagem. Então o que acontece? Muitos de nós não construímos o futuro e não construímos esse ano. Não, por exemplo, o ano passado você falou que você ia falar inglês, você falou que você ia cuidar do teu corpo, você falou que você ia correr 5 km, 10 km, você falou que ia fazer um monte de coisa. E muitos de nós não fazemos. Por que nós não fazemos? Porque nós não construímos passo. Nós olhamos algo que é muito grande e aquela visão grande fica na nossa mente. Não, eu vou fazer, só que eu não consigo enxergar o caminho para chegar lá. E como eu não enxergo o caminho para chegar lá, é muito grande. Então eu passo um mês, todos os meses, e eu acabo não construindo aquilo. Então eu preciso pegar aquela visão e dividir para pequenas partes. Ah, então nesse mês eu construo isso, nesse mês esse, nesse mês esse, nesse mês esse. Vai chegar uma hora que eu vou ter aquela visão completa. Aqui, ó. Vou responder algumas perguntas aqui, ó. Como ter um crescimento exponencial? A exponencialidade é você fazer mais com menos. Ou seja, para você crescer de forma exponencial, você tem que ser tipo um atirador sniper. É não sair atirando para todos os lados, mas você ter certeza do alvo. Então, para você crescer de forma exponencial, é você mirar no alvo e você ir para cima daquele alvo, entende? Depois, essa semana a gente vai tratar muito mais a fundo isso. Mas ficou claro, Gabriel? Conseguiu entender? Como desbloquear o medo de contar a história? Ivan,
O medo de contar a história ele tem a ver muitas vezes com o problema de autoimagem. Eu bloqueio a autoimagem, eu bloqueio o orgulho. Então você precisa quebrar isso, você precisa escrever no papel. Como que você vai quebrar esse medo de contar a tua história? Você vai colocar no papel, porque olha só, é a minha história, né? Antigamente eu tinha vergonha de falar isso, mas hoje eu entendo que a minha pior história, o meu pior conteúdo vai salvar muita gente. Então a minha história, quando eu conto de que eu tinha tudo, aí eu entrei em falência, porque eu tive a visão, mas não tive discernimento. Fui morar na casa da minha sogra. Eu, minha esposa e meu filho dormimos no sofá no sofá que eu tive que levar. A única coisa que eu levei foi o sofá e 2 bicicletas para minha sogra. E aí cheguei lá na minha sogra, coloquei o sofá e eu e minha esposa e meu filho dormíamos na sala dela, onde era o salão que ela trabalhava como cabeleireira. Ou seja, todo dia de manhã a gente tinha que arrumar as coisas rapidinho, porque ela precisava usar a sala como um salão de cabeleireiro dela. Então, essa história eu tinha muita vergonha no começo, mas eu entendi que eu precisava contar. Quando eu me expus, quando eu abri o jogo, aquilo começou a ser combustível para eu crescer. Aquilo começou a ser combustível para eu chegar onde eu cheguei. Então eu peguei a minha história e converti aquela energia. Eu falava assim, olha, eu vou construir algo e isso que eu vou construir, eu vou mostrar para as pessoas a importância. Eu vou construir aquilo, vou usar a minha história vai salvar vidas. Porque muitas vezes as pessoas chegam aqui e elas olham e falam assim, não, mas você é um cara que você mora em Alphaville, você está perto dos grandes players do mercado, vocês andam nos carros legais, vocês fazem tais coisas, vocês governam, é muito distante a minha realidade da sua. O meu objetivo aqui é te mostrar que a única coisa que nos separa é que eu fiz aquilo que você precisa fazer. A única diferença nossa é essa. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou o Pablo, é a mesma pessoa. Quando a gente fala de mesma pessoa, significa nossos princípios são os mesmos. Nós fazemos e aprendemos muitas coisas e nós estamos fazendo e aprendendo cada vez mais. Agora, a diferença é que nós executamos, nós estamos fazendo e você precisa fazer. Você precisa começar. Talvez você está fazendo muita coisa, mas você não está construindo coisas. Existe uma diferença entre fazer e construir. Eu posso fazer muita coisa e no final do dia, como eu sei a diferença? É só você olhar para o final do dia. Se você tiver a sensação de que você está cansado, nossa, parece que eu fiz nada. Eu fiz muita coisa, mas parece que eu não fiz nada. Significa que você não construiu, você só fez coisas. E fazer coisas é resolver coisa urgente, é fazer coisas que não vão construir nada para o amanhã. Entende? Produtividade tem a ver com você construir algo para o futuro. Quando você só faz coisas, você não constrói futuro, ok? Bom, bora lá. Então, para desbloquear o medo, Ivan, é isso, é você fazer. É você coloca no papel tudo aquilo, toda a tua história, escreve no papel e monta uma frase bonita, uma frase bacana. Então, monta assim uma frase do começo, meio e fim de um trecho da sua história. Eu lembro que, aí você pode colocar assim, eu lembro que na minha história, eu lembro que eu morava em tal lugar, eu lembro que eu fazia tal coisa, eu lembro que eu, quando eu era solteiro, era assim e tal. E aí você conta aquilo, aí você vem até onde você está hoje. Até onde você está hoje, você já venceu algumas coisas, certo? Então você vai contar daquilo que você era, do que você fez e o que você venceu. Felipe, mas eu quero contar daquilo que eu ainda não venci. Então você pode juntar isso na história. Você pode contar isso numa outra parte da história. Que é, eu era assim, então eu comecei a fazer tais coisas. E agora eu estou indo atrás desse resultado. Entende? Então isso mostra que você está em movimento, que você está fazendo. É a mesma coisa. Eu quero que vocês entendam que o business, o negócio de vocês, o resultado de vocês, ele vai vir e as pessoas elas vão olhar para vocês e elas vão querer se conectar a vocês quando elas verem vocês agindo e fazendo coisas. Por exemplo, se você passa na rua e tem um cara com o carro parado só pedindo carona, para aí, me ajuda. Quem que para hoje em dia? Ninguém. Agora, quando você olha para um cara que está sozinho empurrando o carro, eu já fiz isso. Eu vi um cara empurrando o carro sozinho, eu encostei o carro e fui ajudar o cara não me pediu ajuda, ele estava em movimento, mas eu que passei perto e vi que ele estava fazendo e eu podia ajudar, eu fui lá e ajudei. É assim que as pessoas elas vão olhar você, quando você estiver em movimento, quando você estiver fazendo as coisas, quando você estiver construindo coisas, as pessoas vão olhar e falar, cara, eu vou ajudar esse cara aí, que ele tá fazendo por onde, entende? Deixa eu ver mais pergunta aqui, ó. Mano, você é cabuloso, não sabia que tinha tudo isso aí dentro, tô chocado e não é puxando sardinha não. É isso aí, Wesley, tamo junto, irmão. Manda pergunta aí, galera, vamos ver aqui.
Como é mesmo o nome do seu livro? Tem a ver com ele? É isso aí, o meu livro chama Nunca Mais Fale, deixa os resultados gritar por você. Porque é justamente isso, essa é a tecla que eu vou bater sempre, né? E eu vou passar para vocês. Por exemplo, eu fiz um post e eu falei sobre o game da vida. Saber jogar o game da vida. Se você não saber jogar o jogo da vida, a história do Whindersson aqui do Popó tem tudo a ver com o jogo. É saber jogar o jogo. Então a vida é um game, você precisa entender, você precisa jogar esse game. Se você não jogar, você vai ficar como coadjuvante, você vai ficar como alguém assistindo outras pessoas jogarem. Você precisa pegar o controle do jogo da sua vida e jogar, ao invés de deixar outras pessoas controlarem a sua vida, ao invés de deixar outras pessoas jogarem o jogo da sua vida, entende? E você ficar de escanteio. Você precisa jogar. A procrastinação tem a ver com a paternidade? Não, Gabriel. Ela pode ter sido influenciada pela paternidade, mas a procrastinação ela tem mais a ver com a cultura. Vamos pensar nessa questão da paternidade, pode vir da cultura, ou seja, seu pai e sua mãe vieram de culturas diferentes e eles formaram você. Se o seu pai e sua mãe, que vieram da cultura dos seus avós, eles têm essa cultura de não fazer, você também vai fazer. Agora, um bloqueio de paternidade que pode causar a procrastinação é, por exemplo, se seu pai te prometeu muitas coisas e não te deu. E isso causa procrastinação. Sabiam disso? Por exemplo, filho, final de semana a gente vai na praia. Aí você fica naquela expectativa, beleza, beleza. Aí chega no final de semana você vai, putz, filho, não vai dar porque aconteceu isso, o pai teve que trabalhar e tal. Essas coisas, inclusive se você está fazendo, você tem que parar hoje, se você faz isso com seus filhos. A procrastinação, ela pode ser causa de promessas não cumpridas. Porque chega uma hora que você desacredita daquilo. Então, o desacreditar, a falta de crença de que aquilo vai dar certo, é um causador da procrastinação. Fechou? Fez sentido para vocês? Fala, Samuca! Seja bem-vindo, meu irmão! Tá fazendo sentido para vocês? Sim ou sim? A Sara perguntou, como ter esse mindset de crescimento? Sara, o mindset é a mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade, ela é um processo. Esse processo, ele precisa ter começo, meio e fim. A primeira parte do processo do mindset é a clareza. É você cair em si e falar, eu preciso. Eu olho para o redor de mim e falo, cara, esse lugar não é um lugar bom para mim. Esse lugar não é o lugar que eu quero estar. Esse lugar não é um lugar que faz sentido. Essas pessoas não são as pessoas que eu quero andar. Sabe que é quando parece que alguém tirou algo dos seus olhos, você começa a enxergar um mundo diferente? Então, esse é o primeiro passo da mudança do mindset. Agora, o crescimento, ele vai vindo com a evolução disso. A evolução disso anota aí, ó. Eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários. O crescimento, ele tem a ver com um negócio chamado ICOA. ICOA. Peraí. É I-C-O. Peraí, vou falar aqui, ó. Eu tô lembrando disso aqui agora. Vamos lá. O ICOA tá no meu livro. Isso é uma sigla que eu criei. Eu não tô nem lembrando a sigla, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. Como que faz? Eu vou escrever aqui, ó. ICOA. Eu quero que vocês escrevam isso aqui, ó. É isso aqui, ó. ICOA. ICOA. O que significa o ICOA? Deixa eu ver quem que perguntou aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Sara, como ter esse mindset? Sara, seguinte, o ICOA começa assim, ó. Vocês pegaram aí o ICOA? Foi pra vocês aí ou não? Apareceu pra vocês aí o ICOA? Isso, Dani. Show de bola. O que é o ICOA? Só para vocês entenderem. Como que é o processo do mindset? Toda mudança de mentalidade, ou seja, toda transformação, escreve aí todo mundo, toda transformação, ela começa pela indignação. A indignação, Sara, é esse momento onde você fica indignado com aquilo que você está vivendo. Parece que abre a mente, você fala, cara, não faz sentido eu estar vivendo isso aqui. Você está indignado com isso. Então o I de ICOA é indignação. O C
A indignação, ela gera... Isso, deixa eu lá. É isso aí, a indignação, ela gera questionamento. Eu tô indignado, eu acho que eu troquei a sigla, tá? Eu acho que o Q vem depois do I. A indignação, ela gera questionamento. Ou seja, você ficou indignado com a situação. Por exemplo, você está vivendo na escassez, ou você não consegue ter um relacionamento bacana, você não consegue se livrar da ansiedade ou da depressão. Sabe quando você está indignado com alguma situação na vida, ou com alguma coisa que você está vivendo, alguma fase que você está vivendo, você fica indignado. A indignação, ela é o start de uma verdadeira transformação. E eu vou passar o processo todo para vocês. Tudo que eu preciso para viver a transformação. A indignação gera questionamento. Você fica indignado com algo, você começa a questionar. Cara, o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo isso? Aí o questionamento faz você olhar para as coisas diferente. Então, o questionamento faz você olhar para as opções. Então, indignado. Putz, cara, não aguento mais viver isso. Como que eu faço para sair daqui? Aí você está num nível de pessoas que estão ao teu redor, você está assistindo algumas coisas, você está frequentando alguns lugares. O questionamento faz você tirar sua mente desse lugar. Então você olha por cima da caixa. O que será que tem ali? O que será que tem para lá? O que será que tem lá do outro lado? O que será que tem de diferente na internet? O que será que tem? Você começa a olhar para as opções. As opções, olhar para coisas novas, faz você ter uma atitude. E atitude faz você ter uma ação. O que é a atitude? É o estado da ação. A atitude é, eu vou fazer. Aí então você entra em ação. Ok? Então lá, ó, vamos lá. ICOA. I-Q-O-A-A. O C, ele vai entrar numa segunda fase. Sabe por quê? Porque o que acontece? Quando você está indignado, o primeiro passo está a indignação. Você olha a indignação, isso vai te trazer crescimento. Olha, presta atenção porque que vai te trazer crescimento e vai fazer você mudar a tua mentalidade, tá? Teu mindset. A indignação, ela me fez entender que as pessoas que estavam perto de mim não faziam sentido, elas não iam me ajudar a chegar onde eu tinha que chegar. A indignação fez eu ter clareza, eu começar a ter clareza não, eu começar a questionar o meu propósito. A indignação começou a me fazer questionar o tipo de relacionamento que eu tinha com meu filho, com a minha esposa. A indignação me fez começar a olhar e questionar meu saldo bancário. A indignação me fez questionar os lugares que eu estava viajando. A indignação, ela começou a me fazer ter muitos questionamentos. Quando eu comecei a questionar as coisas, o questionamento me fez começar a olhar coisas novas na internet. Eu comecei a questionar, cara, como que eu faço para crescer financeiramente? Como eu faço para ter inteligência emocional? Como eu faço para identificar o meu propósito? O que eu preciso fazer para entender quem realmente eu sou? Então o questionamento fez eu olhar para coisas novas. Aí quando eu olhei para as opções, que eram as opções? Aí eu vi lá Thiago Brunet, eu vi Pablo Marçal, eu vi outros caras, eu comecei a ver algumas referências, e essas referências eu olhei para coisas novas, eu comecei a entrar num mundo diferente. E quando eu comecei a entrar nesse mundo diferente, eu tive uma atitude, eu preciso fazer algo diferente. Aí então eu entrei em ação e comecei a fazer coisas diferentes. Agora, olha só que interessante, atitude, quando você tem atitude, tem ação e faz coisas diferentes, mas você não tem a clareza, o C do ICOA é clareza. Porque se eu não tiver clareza, eu entro no looping. Por exemplo, eu entrei nesse processo, não, vou fazer um curso de desenvolvimento pessoal, vou fazer um curso de inteligência emocional. Aí eu faço o curso, aí eu vou para uma palestra. Eu fui numa palestra, aí naquela palestra os caras falaram um negócio bem massa, começou a ficar numa vibe bem legal. Uau, beleza. Aí eu saio da palestra. Aí o que acontece? Eu vou aplicar na minha vida. Aí eu começo, quando eu não tenho clareza do meu destino, eu começo a me questionar de novo, eu fico indignado. Nossa, eu fiz aquele curso, mas não me gerou resultado. Eu li aquele livro, mas parece que nada acontece. Então você começa a entrar num processo de ICOA, aí você fica no looping do ICOA. Quando você fica nesse looping, significa que você não tem clareza. Então no meio do processo você precisa ter clareza. Quando você tem clareza, quando você chega lá em cima na atitude que te gera ação, você entra num negócio chamado mind. O mind é
movimento de ações intencionais direcionada para um alvo. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, eu vou parar por aqui um pouco de passar esse tipo de conteúdo que eu acho que é muito mais aprofundado, para a gente poder voltar ao que a gente estava falando aqui. Então, só para vocês entenderem, então o ICOA é o processo do mindset, como você tem um mindset de crescimento, vivendo o ICOA, ou seja, a indignação que vai gerar o questionamento, que vai fazer que o questionamento tem que trazer clareza, para você olhar para as opções, então ter atitude e essa atitude fazer entrar em ação. Ok? Quando você faz isso, você começa a ter um mindset de forma que você vai ter uma crescente todo o tempo. Manda pergunta, deixa eu ver mais perguntas aqui. Boa. O Dani falando aqui, ó. Comigo tiveram situações onde meu pai prometeu algumas coisas e depois esqueceu. Eu fico esperto e falo para o meu filho me cobrar caso isso aconteça. É verdade, Dani, porque isso pode gerar a procrastinação. Tá? A falta de cumprir com a palavra do teu pai fez com que você ficasse procrastinador. Isso pode ter causado essa procrastinação. A procrastinação tem como eliminar ou a gente sempre vai eliminando vivendo o seu hoje? A procrastinação não tem como se acabar 100%. Existe a procrastinação boa e a ruim. A boa, ela é uma procrastinação intencional para você ser criativo, ativar a criatividade, muitas vezes ativar o ridículo. A procrastinação ruim é aquela que te impede de crescer. É aquela que você sabe que você tem que fazer algo para você gerar um resultado lá na frente e você não faz. Existe essa diferença, ok? A Aline colocou aqui, deixa eu ver aqui, antes da Aline, quem mais mandou pergunta? Sara, respondi sua pergunta, minha amiga. Samuca, top demais. Leche Lerra, sigo você porque um dia você gritou isso tão baixinho que rompeu meus tímpanos. Agradeço por me deixar na inquietação desde aquele dia. Aline, eu fico muito contente que você está me seguindo por causa disso, mas eu vou ficar muito mais contente quando eu ver você tendo os resultados dos seus sonhos transformados em realidade. Eu quero ver você fazer isso, tá? Eu quero você contando que você colocou em prática aquilo que a gente vai fazer essa semana, aquilo que a gente vai fazer na próxima semana. Essa semana é só o esquenta. Para a semana que vem a gente entrar em ação. Então eu quero preparar vocês para a gente entrar em ação e a gente colocar em prática tudo que a gente precisa para a gente construir o futuro que a gente tanto sonha. Ou seja, é fazer o que eu preciso para ter o resultado que eu quero. Não é fazer o que eu quero. Se for depender do que você quer, você não vai ter resultado. Galera, bora compartilhar a live aí. Eu sei que eu vou falar de novo. Eu sei que eu não avisei que eu ia fazer a live de uma forma bem para chamar a atenção de todo mundo. Mas se está fazendo sentido para você, bora compartilhar com o pessoal. E amanhã vocês têm uma missão. Eu quero que você, pelo menos 2 pessoas que tá no teu convívio, venham aqui comigo, venha com a gente aqui pra gente estar junto, tá bom? Porque depois eu quero que você compartilhe com essa pessoa tudo que vocês escutaram. Porque não faz sentido você ir pra uma live. Olha quantas lives vocês já assistiram e quanto que vocês já viveram depois da live. Então eu quero trazer uma proposta diferente. Vocês virem pra live, depois daqui vocês fazerem parzinho e vocês conversarem, vocês trazerem o que cada um pegou e vocês vão fazer as conexões aqui. A gente vai lá pro grupo do WhatsApp. Depois, você que tá aqui comigo, se você não tá ainda, vai lá no grupo do WhatsApp que tem aqui no link da minha bio e lá a gente vai montar essas duplas aí. Você vai conectar com alguém e a gente vai fazer, praticar isso, sabe? Vamos colocar em prática, vamos transbordar na vida de outra pessoa. Se você é uma pessoa que já está muito bem resolvido, então eu te convido a me ajudar a ajudar outros, fechou? Se você precisa desse crescimento, se você precisa romper, se você precisa governar alguma das áreas, então vem comigo que nós vamos fazer isso acontecer, ok? Inclusive, meu 3º livro já está quase saindo e eu não entreguei ainda o primeiro livro. Você que comprou o primeiro livro, gente, me perdoa, eu estou sendo muito rápido na hora de escrever, mas a impressão desses livros, as empresas que a gente trouxe para poder fazer, elas não estão tão rápidas, não estão acompanhando nosso ritmo. Então elas estão devagar. Então eu prometo que eu vou entregar esses livros. Eu vou fazer um negócio bem doido para todo mundo que comprou o livro. Eu vou fazer uma mentoria, um mastermind com todo mundo para explicar e para tirar as dúvidas de vocês que compraram o livro, tá bom? Bora lá. Como tiveram situações onde meu pai, tal, já falei aqui, ICOA. O crescimento tem a ver com o ICOA. É isso aí, Ivan. Porque se você vive esse processo do ICOA, você vive um processo de crescimento.
Você nunca vai estar parado e estabilizado. A indignação sempre vai fazer você estar em movimento. A indignação, ela sempre vai fazer você olhar para coisas novas. Ela sempre vai fazer você questionar. Nós precisamos questionar tudo, mas com um questionamento intencional, para trazer crescimento, não para trazer divisão, ok? Bora lá, deixa eu ver aqui. Seja bem-vindo, Rafa. Galera chegando aí, Marcelo. Toda transformação começa com a indignação. É isso aí, Ivan. Atitude ou decisão? Olha que interessante. Existe uma diferença entre ter atitude e em você decidir. O decidir tem a ver com você fazer escolhas. A atitude tem a ver com você sair do lugar. Eu vou. Então a decisão, ela antecede a atitude. Eu decido que eu vou prosperar. Então eu vou tomar atitudes, e essas atitudes que vão me levar à prosperidade, eu tenho que entrar em ação. A atitude é: eu vou fazer isso. Pum. Entende? A decisão, ela antecede a atitude. Tudo bem, Mary? Entendeu aí, Mary? Mary Andrade. Sacou a parada? Então, e isso é legal, galera. Eu gosto de deixar muito claro a diferença das palavras. Porque se você não tiver clareza do significado de cada uma das palavras, decisão, atitude, missão, visão, propósito, meta, objetivo, se você não tiver clareza qual o papel de cada uma dessas palavras, o teu cérebro não vai entender, velho. E quando ele não entende, o que acontece? Ele não faz, entende? Ele não consegue crescer, não consegue raciocinar. Quando alguém que tem resultados, quando alguém que governa chega e fala para você sobre isso, sobre o seu propósito, sobre você ter objetivos, sobre você ter atitudes e você também tomar decisões, o seu cérebro, por ele não ter clareza do papel de cada uma das palavras, o que acontece? Ele não vai conseguir raciocinar e você vai ficar naquele looping de êxtase, que uau, que massa, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Entendeu? Pamela, isso aí, ó. A indignação gera questionamento, faz você olhar para coisas novas, faz você entrar em ação e tomar atitude. Faz você tomar atitude e então entrar em ação. Atitude é o estalo da ação. Atitude é: eu vou fazer isso. A decisão que eu tomei a decisão de fazer isso. Atitude é: eu vou lá. E quando você toma atitude, eu vou lá, aí você entra em ação. Ou seja, você começa um movimento. Você começa a entrar em movimento. Agora, quando essa atitude que ela gera ação, ela tem clareza do destino, então o que acontece? Você entra dentro de um negócio chamado Mind, que é isso tudo eu explico na matriz do caos. Um dia eu vou passar para vocês a matriz do caos. A matriz do caos, ela fala sobre tudo isso, são partes. O que eu estou trazendo para vocês são partes da matriz do caos. Que a matriz do caos eu explico que não existe equilíbrio na vida, existe o caos organizado. Você tem que sair. A guerra, ela antecede a paz, que antecede o poder, que antecede a prosperidade. Então o que você tem que fazer? Você tem que chegar nesse lugar de prosperidade na tua vida pessoal, profissional, relacionamento, nos propósitos, na contribuição comum, em todas as áreas. Quando você entra nessa fase da prosperidade, você tem um lifestyle, um estilo de vida próspero em todos os sentidos, entende? Tanto na esfera corpo, na esfera da alma e na esfera do espírito. Isso é um outro momento, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, a indignação, ela gera questionamento, que faz você olhar para coisas novas. Então você tem atitude, que é o estado da ação. Eu vou fazer isso aqui. Então a decisão, eu vou seguir esse caminho, decidir esse caminho. Vou fazer. Aí eu entro em ação, entende? Indignação, questionamento, opções, atitude. É isso aí. A galera tá... Isso aí, Aline. Massa demais. Clareza é vida. Tudo você tem que ter clareza. Se você tiver clareza das coisas, você consegue dar os próximos passos. Como clarear cada etapa do propósito? Eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples. Propósito, ele tem a ver com caminho. Propósito é para que eu faço o que eu faço todos os dias, ok? Então, propósito não tem um passo, depois outro passo. O que acontece é que as pessoas confundem muito, Ivan, com a questão da visão e missão, né? Então, assim, quando a gente fala de ter uma visão de algo lá na frente, não é a visão do que vai ser o fim da sua vida, saca? Tipo, a visão final de todas as coisas. Não tem a ver com isso, até porque Deus não mostra isso. Então, Deus sempre ele te mostra um período. Você sempre vai ter a visão de um período, de uma fase. Ou seja, a visão, ela vai até o fim de uma fase. E daqui pra frente você não vê nada. Então, ninguém vai mostrar e Deus não vai te mostrar e ninguém vai mostrar o que tem na próxima fase.
A parada é você entender o que tem até aqui. Então existe a macrovisão e a microvisão. Amanhã eu vou falar sobre isso, tá? Amanhã a gente vai falar sobre macro e microvisão. E aí você vai entender um pouco mais sobre essas questões de passos para entender propósito, para viver propósito. Propósito é para que você faz o que você faz todos os dias. Anota aí então, amanhã a gente vai falar sobre propósito, visão e missão, macro e micro. O Samuel colocou assim, ó: como mudar a minha ambiência? Samuca, a tua ambiência você mesmo que faz. Eu lembro que quando eu estava morando de favor, né, eu estava morando lá no sofá, dormindo no sofá com a minha esposa e com meu filho, eu não tinha acesso a pessoas e eu não tinha muito menos dinheiro para comprar cursos, mas eu tinha acesso ao YouTube. E eu fui muito intencional. Então eu peguei algumas pessoas, eu falei, eu vou consumir isso e eu vou criar esse ambiente. Então eu tinha um negócio que eu vivia que era a mentalização. Eu mentalizava muito forte e a mentalização me mentalizava trocando ideia, indo na casa dos caras. Eu mentalizava eu no churrasco com os caras, eu mentalizava eu tendo aquela ambiência, naquele ambiente. Eu não sabia como era aquele ambiente, mas eu olhava os stories, eu olhava os vídeos e criava, imaginava aqui como que era aquela ambiência. Então eu ficava muito forte nisso até criar a realidade. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu trazia todo dia à memória aquilo que me dava esperança e eu transformava aquilo que era... por isso que eu consegui transformar tudo que era sonho em realidade. E por isso que na semana do Take Action nós vamos falar sobre isso. Próxima semana, essa semana aqui é a semana do esquenta. Semana que vem a gente vai entrar na prática. O que você precisa fazer para transformar seus sonhos em realidade. E a luta de ontem foi um lançamento, só um show? Como você definiria? Bora falar da luta de ontem. O que é a luta de ontem? Felipe, por que você colocou sobre a luta do Whindersson e do Popó na conversa que a gente está tendo aqui hoje? Porque ela tem tudo a ver com a construção. Ela tem tudo a ver com a storytelling. Ela tem tudo a ver com o marketing. Ela tem tudo a ver com o seu futuro, com aquilo que você quer viver. Então, o Whindersson, ele mentalizou aquilo. Né? Na época, quando ele não tinha dinheiro e quando ele morava lá no interior, no Nordeste com o pai dele, ele, sim, era uma verdade. O que ele falou é uma verdade. Nossa, eu assisti a luta com meu pai assisti a luta do Popó e hoje tá aqui fazendo isso. O que acontece? Naquela época era só um sonho, mas ele mentalizou e ele construiu. Só que olha que interessante, a intenção do coração mudou com o passar do tempo. O Whindersson não sabia fazer dinheiro na época. Ele não sabia, muito menos que se um dia ele fosse lutar com o Popó, ele fosse criar esse ambiente, ele poderia gerar 30 milhões, que é o que gerou. Então, poxa, 30 milhões, o cara apanhou, ele não apanhou, ele só bateu. Entende? O cara conseguiu fazer business, ele conseguiu gerar movimentação nas redes sociais, internacionais. Ele conseguiu gerar movimentação na conta bancária dele. Ele só ganhou em tudo, ele só ganhou. E ainda quem estava próximo dele rampou junto. Que eu falei para vocês, o Tiro Lipa que estava aqui movimentou. O Tiro Lipa bateu o recorde de transmissão, entende? No Instagram. Então olha que doido, foram mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de pessoas assistiram a luta pelo Instagram do Tiro Lipa. Simultaneamente quase 500 mil. É muita gente. Então, na época que o Whindersson não tinha acesso, ele só era um sonho. Quando ele entendeu que aquilo era uma realidade, ele já estava com um mindset transformado. Então ele pegou toda a energia e ele conseguiu converter aquilo, entende? E ele vai converter mais ainda. Quando vem as polêmicas, quando as pessoas falam alguma coisa ruim, o Whindersson é marqueteiro, não, ele apanhou. Isso tudo vai ser usado como energia para trazer ele. Olha só, quanto tempo o Whindersson está nas mídias sociais. Há quanto tempo você não via, você que não acompanha, não viu o Whindersson. E de repente o Whindersson voltou agora no seu Instagram. Voltou no YouTube. E ele começou a bombar de novo. A mesma coisa aconteceu com o Pablo Marçal, quando teve a polêmica do Pico dos Marins. Muita gente começou a trazer um monte de falácia, um monte de informação. A mídia foi chocante, porque
eu tava no dia e eu subi o pico com o Pablo e com todo o nosso time. Nós subimos o pico. E olha que louco, porque no dia não tinha sol, tava chovendo, era só um tempo fechado. E na reportagem do Fantástico e tudo mais, tinha até helicóptero, tava um dia de sol, tinha helicóptero dos bombeiros. É uma mentira, eu entendi o que é fake news naquele dia. Eu entendi de fato como que é fake news. Eu já não acreditava na televisão, no jornal, agora eu acredito menos ainda, entende? Então, foi só uma forma que eu aprendi. O que eu aprendi com isso foi que realmente fake news é fake, é forte, os caras são descarados. Então, é para você entender esse jogo. O Whindersson Nunes e o Popó, o Pablo Marçal, esses caras, eles pegam toda essa energia que eles provocam a energia, e essa energia que eles provocam é um gerador de energia que quando acende, quando pega fogo, eles pegam aquilo e jogam mais alto e o mais forte possível. E aí eles conseguem pegar toda essa energia, canalizar e converter em algo bom para eles, em algo bom para o ciclo, para o ecossistema que está com eles. Você está preparando um lançamento? O Wesley me perguntou, Wesley, eu não faço lançamento ainda, né? Eu tenho minhas mentorias. A mentoria que eu tenho, eu faço de tempos em tempos, eu abro a mentoria, tá? Hoje eu foco muito nos negócios que eu tenho aqui. Então hoje eu trabalho muito eu tenho 2 empresas, 2 startups, mas eu também gosto de fazer mentoria porque eu gosto de pessoas. Eu gosto de pegar pessoas que estão precisando ter resultado e fazer elas terem esse resultado. Juntar a galera. A mentoria, tem alguns alunos aqui, e o que é mais massa é que essa construção do futuro. A mentoria que eu faço é construção de futuro. Como que eu construo na prática? Eu faço assim mentorias para pequenas e grandes empresas, né? Micros e pequenas empresas, que é o PNE, Pilares de um Negócio Exponencial. Para a galera que está começando a empreender, eu também faço mentoria. Eu tenho algumas mentorias que eu faço, mas elas vão vir de tempos em tempos. O que eu vou ter agora presencial vai ser o Evolution Day. Evolution Day vai ser agora em março. Esse evento, eu quero fazer um evento todo mês chamado Evolution Day. E eu não vou fazer palestra, porque a palestra é pouco tempo. E eu estava entregando muita coisa na palestra, só que eu percebi que a galera não está absorvendo muito. Então eu não gosto de entregar algo para vocês e vocês não porem em prática, porque vocês não vão ter resultado. E eu me sinto alguém incapaz. Eu me sinto alguém que assim, poxa, eu não consegui fazer a pessoa ter o resultado, ou pôr em prática, porque pôr em prática e ter resultado são coisas diferentes, né? Você precisa pôr em prática. Se eu ajudar você a pôr em prática, é fato que vai vir um resultado, mas depende muito mais de você do que de mim. Eu gosto desse negócio de construir, de destravar destino, de fazer com que pessoas que estavam totalmente no modo automático, perdidas, encontrem norte, clareza, vão para cima e prosperem. Porque isso aconteceu comigo, eu lutei muito, eu precisei viver muitas coisas para conseguir isso. E hoje eu governo sobre essas coisas. E isso é uma coisa legal que eu gosto de ensinar, porque eu gosto de pessoas. Mas lançamento, eu ainda não... Eu tenho um time que a gente vai fazer um lançamento em algum momento, não sei quando, mas é uma boa, eu vou fazer um lançamento. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui? Gabriel, só se for agora, a galera tá falando aqui. Bora, que mais? Felipão, quando vamos começar a botar o terror? Gabriel, a gente já tá botando terror, meu amigo. Desde o dia 1 de janeiro, a gente tá botando terror. A gente teve um evento chamado... Outra coisa que eu faço aqui, pra quem não sabe, eu tenho um movimento com jovens chamado Jovens Ogivas. Eu quero pegar toda essa galera jovem, e isso que eu tô passando pra vocês é um conteúdo que eu tenho uma linguagem um pouco mais jovem também. Eu quero pegar essa garotada toda que tá presa no marxismo cultural, na religiosidade, e eu quero trazer eles para fora disso e fazer eles explodirem. Eu tô caçando 12 influencers, e eu vou ter 12 influencers das redes sociais gigantes, e esses 12 a gente vai gerar junto 300. São os 300 de Esparta, né? Os 300 de Gideão, para aqueles que são religiosos. Então assim, a gente vai pegar os 300 e aí a gente vai tocar o terror na geração. A gente vai ter uma galera que vai vir para combater Lucas Neto, Felipe Neto, esses caras tudo que traz uns conteúdos para criançada, para galera jovem. E sem princípio nós vamos fazer o contrário.
tá? Então esse é o movimento. Eu só faço isso porque tudo que eu estou fazendo aqui, seja para empreendedores, seja para empresários, seja para você que é mais velho, você que tem 30, 35, 40 anos, seja para galera mais jovem, tudo que eu faço está relacionado ao meu propósito, tá? Então assim, tudo isso tem a ver com a minha missão e a minha visão também. A visão que eu tenho é de mudar a educação no Brasil. Então as empresas que eu tenho, as mentorias que eu faço, as famílias, todos vocês têm famílias, então tudo que eu faço rodeia o meu propósito. Eu sempre estou preparando pessoas, preparando empresas, preparando negócios, preparando a geração. Isso tudo tem a ver com uma das coisas e uma das visões que eu tenho é mudar a educação no Brasil. Então, para mudar a educação no Brasil, eu preciso tocar na geração lá embaixo. Para tocar a geração lá embaixo, eu preciso tocar vocês aqui. E para tocar vocês aqui, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que gerar o resultado na vida de vocês. Beleza? Repete sobre a ordem do caos. Vou repetir, Aline. O caos é assim, ó. A guerra, a maioria das pessoas morrem na fase da guerra, é no looping do ICOA. Lá na parte do ICOA, da guerra, é onde você começa o looping do ICOA. Você tem o ICOA, se você sair do looping do ICOA e entrar no MIND, que é um movimento de ações intencionais direcionado para um alvo, se você entrar aqui, aí você sai da guerra, a guerra antecede a paz antecede o poder, e o poder antecede a prosperidade. O poder é quando você começa a entender sobre governo, é quando você começa a governar sobre os 7 tronos na sua família, na sua casa e também nos negócios, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem alguma diferença de não governar nos 3 hemisférios? Tem alguma diferença de não governar nos 3 hemisférios, nas 3 esferas, corpo, alma e espírito? Tem, Helder, vou explicar um negócio para você. Por exemplo, alguém que não governa sobre o corpo é uma pessoa que ela tem impulso para comer qualquer coisa, ela não consegue, por exemplo, ficar sem comer, fazer um jejum intermitente. Quem não governa sobre o corpo não consegue fazer jejum, não consegue ficar sem comer coisas ruins, por exemplo, é viciado em algum alimento, acho que é melhor assim, é viciado em alguma coisa, sempre está comendo algo, se você tirar aquele alimento, ela fica, por exemplo, açúcar. Quem é que não consegue ficar sem açúcar? Você não governa sobre o seu corpo, porque você depende, seu corpo está viciado nisso. Então, alguém que não governa sobre o corpo, ele está relacionado a isso. Não tem disposição física, não tem saúde, não consegue, não conhece os seus limites. Você precisa conhecer os seus limites. Para você governar sobre o teu corpo, você precisa saber até onde você pode subir. Você consegue subir no pico. Até onde você consegue aguentar peso nas suas costas. Até onde você consegue correr. Quanto você aguenta? Isso é governar sobre o seu corpo. Agora tem gente que governa muito bem isso, só que não consegue governar sobre as emoções, que tem a ver com a alma. A alma tem a ver com o seu sentimento, com as suas emoções. O cara, ele é muito bom, ele consegue ter um corpo saudável, ele é tudo assim. Só que você falou do cabelo dele, o cara já perde o salto, entende? O cara viu o pneu dele furou, ele, meu pneu furou, como eu vou pra academia agora? Tal, pá, entende? É um cara estouradão, um cara que é estouradão, ele governa, pode até governar sobre o corpo dele, pode até ter um corpo bacana e tudo mais, só que ele não governa sobre a alma dele. Agora o cara pode governar sobre o corpo, sobre a alma e não governar sobre o espírito. O espírito tem a ver a tua conexão com o Espírito Santo, com a energia que rege o universo, entende? Alguns conhecem como energia, outros conhecem como Espírito Santo, como Deus. Então, quando você não conecta com isso, você não acessa o Kairos. Então, governar sobre isso tem a ver com você viver o Kairos, ou seja, você sai do Cronos. O Cronos é o tempo que nós vivemos. O Kairos é o tempo de Deus, onde ele fala que para ele 1 ano pode ser 1000 anos, pode ser um dia pode ser 1000 anos. Então, quando você governa sobre essas 3 esferas, você consegue acessar os 3 e você consegue entrar na plenitude, no equilíbrio não, no caos organizado, entende? Qual é o poder da mentalização, de ter fé em algo que não podemos ver? Sempre falo que é bom mentalizar para as pessoas. A mentalização, o poder dela é que você consegue trazer a realidade, você experimenta. O que é? Quando você mentaliza, o que a sua alma enxerga, o que você vê, aí você mentaliza todo dia aquilo. O que acontece? Seu corpo, ele tem a obrigação de chegar lá.
Eu mentalizei estar morando em Alphaville e meu corpo teve a obrigação de chegar aqui. Eu mentalizei ser sócio do Pablo, ser sócio desses caras, e meu corpo teve a obrigação de fazer isso. Entende? Então, quando você mentaliza, o que é isso? Na prática, é a fé em movimento, a fé em ação. O que é fé? Fé, na inteligência bíblica, fala que é a certeza do que eu espero e a prova do que ninguém vê, só eu. Mentalização é você olhar para essa visão, é a certeza do que eu espero. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Eu trago a realidade aquilo para mim. E a prova do que ninguém vê, só eu vejo. É a minha visão, eu estou vivendo aquilo, ninguém vê aquilo. Então, a mentalização ele tem esse poder, é a fé em ação. Já deixei a dúvida entrar, se realmente tudo isso é para mim. Que dúvida? Dúvida do que, Marta? Manda aí. Marta, você tem que ser Maria, Marta. Tem que estar no lugar como Maria, não como Marta. Fala, Rafa, beleza, irmão? Quanto é uma mentoria? Faça... É muito caro, Wesley, deixa pra lá. Vamos falar disso depois. Como participar da sua mentoria? O Helder tá perguntando. Ô Helder, mentoria, depois eu falo pra vocês da mentoria. Tá bom? Não sei se vocês vão querer não. Mas eu vou fazer algo pra vocês aqui depois, tá bom? A mentoria é uma mentoria, pensa assim, ó. Eu quero que vocês vivam isso, tá bom? Eu de todo o meu coração quero que vocês vivam isso. O tempo é o maior ativo do mundo, ok? A moeda mais preciosa é o tempo. Você precisa saber investir o teu tempo, ok? Então, por exemplo, eu invisto tempo no meu filho, porque eu sei que esse tempo é um dos maiores investimentos que eu estou fazendo na minha vida. Eu invisto tempo na minha esposa, porque é um dos maiores investimentos que eu posso fazer. Eu invisto tempo em mim, porque é um dos maiores investimentos que eu posso fazer. Eu invisto tempo na geração, nos jovens ogivas, porque é um investimento gigante que eu estou fazendo para o mundo, tem a ver com o meu propósito. A contribuição que eu estou dando para o mundo. Eu invisto o meu tempo aqui agora com vocês. Esse tempo que eu estou investindo com vocês aqui é muito caro, entende? Mas eu sei o resultado que eu estou causando na vida de vocês. E isso para mim tem mais valor, entende? E eu quero que vocês olhem o tempo de vocês e invistam o tempo de vocês no que realmente importa. O tempo você tem que investir em duas coisas. No que realmente importa e na construção do seu futuro, ou seja, do teu propósito. É isso que eu quero trazer para vocês. Depois eu vou falar para vocês sobre mentoria, a gente entra nesse passo. Mas antes de a gente ir para a mentoria, eu quero que vocês vivam o resultado daquilo que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Bora lá pro grupo do WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp eu vou passar mais informações da semana do Esquenta. É só o começo, galera. Não chegamos nem no começo, nem começou direito. E se você está curtindo, eu quero que você amanhã traga mais pessoas para estar junto com a gente. Às 21h30, tá? Às 21h30 a gente começa o nosso segundo encontro aqui. Eu vou divulgar melhor dessa vez, tá bom? Thiago, fala Thiagão, quanto tempo, hein, meu amigo? Qual o bloqueio por trás da procrastinação? Cara, existem várias coisas que podem incentivar e podem motivar a procrastinação. Agora há pouco nós estávamos falando, por exemplo, de palavras do seu pai que não cumpriu sobre a sua vida. Por exemplo, seu pai fala assim, ó, filho, vamos jogar bolas domingão. Aí chega no domingo, seu pai esquece, por exemplo. Ou então chega no domingo, seu pai, puxa filho, o papai vai precisar trabalhar, etc e tal. Então, palavras do pai e da mãe que vão fazer, gera aquela expectativa e no final não acontecem. Isso vai cansando você e vai gerando essa crença, vai te trazendo essa procrastinação. Ou seja, você perde o tesão de realmente querer fazer as coisas, entende? Porque você já duvida se realmente vai acontecer ou não. Bom, a galera tá aí, ó. Ó, quem quiser participar de uma mentoria, eu vou abrir algo para vocês aqui, então. Entra lá no grupo do WhatsApp e lá a gente vai falar sobre isso, tá bom? Aí a gente faz alguma coisa junto. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui agora. Os 7 tronos tem a ver com os 7 espíritos? Não, Gabriel. Os 7 tronos de governo tem a ver com os 7 tronos que você precisa governar sobre a sua vida e depois sobre as esferas. As esferas, ou seja, onde que eu vou governar na terra, tá? Lá em Gênesis, Jesus fala o seguinte, Deus fala o seguinte,
Façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que ele governe sobre todas as coisas. E em Salmos ele fala sobre isso, né? Eu sou o Senhor dos céus, eu governo os céus. Vocês governam a terra eu deixo para os filhos, para que eles governem. Então nós precisamos governar sobre todas as coisas. Fechou? Galera, top! Fala, Isaac, tudo bem, irmão? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Cris, Rosângela. É isso aí, galera. Então vamos lá, só pra gente resumir então nosso primeiro encontro aqui. 21h30 a gente começa e nessa semana vai ser a semana de 30 minutos. Vamos fazer um encontro de 30 minutos aí mais ou menos. É a semana do esquenta. Pra semana que vem a gente tacar pau, a gente entrar em ação. Vai ter que regaçar a manga mesmo, vai ter que fazer tarefa, vai ter que executar, porque não faz sentido você continuar do mesmo jeito. Não faz sentido você não ter resultados esse ano de 2022. A gente está começando agora, janeiro já passou, eu já estou construindo o meu futuro, eu quero que você construa o seu, fechou? Eu já tive tempo com a família, já curti, eu fiquei um pouco desaparecido aqui da internet. Janeirão, o que acontece? Existe uma parada chamada primícia. A primícia do meu tempo eu dei para minha família, eu entreguei para minha esposa e para o meu filho. Agora eu tô aqui com vocês e nós vamos meter pau aqui, nós vamos meter bronca e a gente vai chegar em lugares absurdamente gostosos, legais, bacanas, fechou? Então é isso. Então eu espero você, coloca aqui, o que você vai fazer? Ó? Você vai tirar um print e você vai colocar qual é a chave que você pegou hoje, tá bom? Essa chave que você pegou, você vai, o código, lembra? A chave abre a porta, o código mantém a porta aberta. Eu quero que você entenda isso. E amanhã a gente vai falar sobre propósito, sobre missão macro e micro e visão macro e micro, tá bom? Beleza? Então essa semana é a semana do esquenta, eu vou repetir. E depois dessa semana do esquenta a gente entra na semana da ação, do Take Action. Eu estou preparando vocês para essa semana, tá bom? E a semana do Take Action vão ser lives também todos os dias. E essas lives a gente tem uma missão que é construir o resultado que a gente quer para esse ano. Fechou? Então tamo junto. Tira o print aí. Deixa eu tirar aqui os comentários. Espera aí, desativar comentários. Tira o print aí. Aê! Massa demais, vocês são incríveis. Agora vocês são... Eu quero ver aqui quem é que vai trazer amanhã pelo menos mais 3 pessoas para ficar junto e depois vocês saírem daqui e conversarem sobre tudo isso que a gente está falando. Fechou? Vai no seu Instagram, no seu Store. Eu vou postar a foto aqui. Comenta na minha última postagem aqui. A gente vai comentar, vamos gerar um movimento, vamos trazer a galera para perto. Chama a galera para estar junto, para a gente conseguir ampliar esse movimento. Nos links dos grupos do WhatsApp, bora fazer o regaço. Fechou? Tamo junto. Aqui, ó, amo as tarefas, gratidão, tamo junto, Lilian. As tarefas estão mudando minha vida, é isso aí. Bora pra cima. E você vai entender que o seu pior conteúdo, aquilo que você acha que não faz sentido, a história que você acha que não é relevante, a sua história, ela vai ajudar muita gente, tá bom? Então a sua história, ela tem poder para salvar vidas e milhares de pessoas vão ser tocadas pela sua história, tá bom? E é isso aí, galera. Tamo junto. Até depois do fim. Valeu!